Olá, querido amigo, querida amiga, muita alegria, estamos aqui para mais um dia do projeto Muda-te, com um bônus especial, digamos assim. Nós fizemos aqui um resumo dessa obra para um encontro de carnaval da Sociedade Espírita Maria Nunes, o SEMAN, e gostaríamos de deixar aqui para vocês poderem também contemplar um pouquinho mais sobre a obra Muda-te e também um roteiro mais curto do que fala o livro, para a gente poder ter assim uma curiosidade também de aproveitar os estudos e aproveitar para ler e estudar essa obra tão linda de João Nunes, pela editora Fonte Viva, o livro Muda-te. Semana passada concluímos o capítulo 50 e estamos já preparando novos projetos. Então, queremos deixar aqui este encontro, mais este momento, com uma síntese do que João Nunes traz nessa obra Muda-te, motivando cada um a ter o livro, a estudar, a acompanhar e a aprender junto com João Nunes. Então, receba com muito carinho, especial carinho, mais este momento em agradecimento por todos que nos acompanharam até aqui. E nós vamos começar com uma música intitulada Muda-te, que foi inspirada em toda a obra, inspirada na poesia também de João Nunes, em que ele fala que é pouco a pouco, dia a dia, que a mudança vai acontecendo. E nosso muito obrigado, nosso agradecimento especialmente a João Nunes por toda a inspiração que nos deu em todo esse projeto, também nas poesias que aqui surgiram, nessas canções. Espero que possa também tocar o coração de todos vocês como tocou o nosso. Deixo aqui um forte abraço a todos, paz e bem. Cultive a esperança dentro de si, mudar é preciso, é só começar. Contempla a centelha divina que há no seu coração pra lhe impulsionar. Jesus é o caminho, o farol a seguir. Não somos mais naus perdidas no mar. A hora é agora, não há tempo a perder. Ouve o teu coração a pedir. Muda-te, muda-te, contempla Deus que é em ti. Muda-te, muda-te, Jesus é o farol a seguir. O amor e a bondade transformam o ser, com esforço e vontade basta querer, passo a passo, dia a dia, com prece e estudo, com amor e carinho, seguindo a Jesus em todo o seu caminho, será bem mais fácil encontrar o tesouro escondido no campo. Não tenhas pressa, é só procurar. Muda-te, muda-te, contempla Deus que é em ti. Muda-te, muda-te, Jesus é o farol a seguir. O reino de Deus está dentro de nós, não procure encontrar aqui e acolá. Olhe pra dentro, é aí que está. Dia a dia vamos cultivar, assim se dará a nossa mudança, com este amor que vence barreiras. A felicidade aguarda por nós, trabalhando o amor fluirá. Muda-te, muda-te, contempla o Deus que há em ti. Muda-te, muda-te, Jesus é o farol a seguir. Muda-te, muda-te, contempla o Deus que há em ti. Muda-te, muda-te, Jesus é o farol a seguir. Jesus é o farol a seguir.
Jesus é o farol a seguir. Muda-te, muda-te, contempla Deus que é em ti. Muda-te, muda-te, Jesus é o farol a seguir. Jesus é o farol a seguir. Jesus é o farol a seguir. Muda-te. Também neste momento. Muito bem. O livro Muda-te foi publicado pela editora Fonte Viva no ano de 2020. Uma obra ditada pelo espírito João Nunes, mas que foi começada por João Nunes Maia, quando ainda encarnado, e precisou ser paralisada há mais de 30 anos atrás, há cerca de 30 anos atrás, devido à sua desencarnação, ao seu retorno à pátria espiritual. Então esse livro é muito interessante, porque ele começa com João Nunes Maia encarnado, escrevendo, desejando já publicar esse livro, como ele retorna à pátria espiritual, depois de 30 anos, através da mediunidade, nós temos a obra em nossa mão, ele então consegue transmitir, trazer complementos, conclusões sobre esse livro que ele tinha iniciado lá atrás. Não sei, Paula, se existem outros livros dessa forma. Olha que coisa interessante. O autor começa a escrever quando é encarnado e continua depois como espírito. E assim ele assina Espírito João Nunes, que é o nosso João Nunes Maia. E aí nós vamos trazer hoje um pouquinho, da temática desse livro, sobre essa importância da mudança nas nossas vidas, por que nós devemos mudar, quais são os parâmetros que a gente precisa para a nossa mudança, ou existe um roteiro para a nossa mudança, o que a gente faz, como que a gente faz, por onde nós começamos, e é assim que nós vamos conduzir um pouquinho esse estudo de hoje sobre o livro Muda-te. Então, começando, muda-te, essa palavra já traz uma informação para a gente, porque ela é uma ação. O verbo mudar foi aqui utilizado no imperativo. Muda tu, muda-te. O imperativo é um modo que se utiliza para dar ordens, pedidos, conselhos, para fazer uma indicação de algo que é preciso fazer. Este livro, pequeno, mas profundo, grandioso em seu conteúdo, e traz 50 capítulos de convite à mudança, sempre convidando da descrença para a oração, das dissonâncias para a união, a harmonia universal, e assim não vou ler, os 50 títulos do índice, mas para deixar aí a curiosidade aos amigos, do álcool em demasia para os sucos, dos vícios para as virtudes. Olha os convites, sempre um convite de mudança. Muda-te disso para aquilo, muda-te do orgulho para a gratidão. E um livro muito profundo, um monte de papelzinho que eu coloquei aqui, para nesse tempinho que a gente tiver, fazer pelo menos uma síntese da proposta do João Nunes, nesse convite, mas não um convite assim, que tal mudar? Ou um convite assim, muda o outro? Ou um convite, será que precisamos mudar? Não, o imperativo foi utilizado no título do livro. Muda-te. Muda tu seria o modo convencional, de usar a conjugação do verbo mudar. Mas quando ele coloca, João Nunes, muda-te, significa que ninguém vai fazer isso por nós. Que Deus não vai me mudar, que os Espíritos não vão me mudar, que o Evangelho não vai me mudar se eu não quiser. Se eu não fizer este exercício, se eu não der o primeiro passo. Então o livro Muda-te, ele vai exatamente nos reforçar que a mudança começa por nós. João Nunes vai colocar, muda-te, o iniciar, o despertar para o chamado divino.
O iniciar de uma nova era, de um novo ciclo, começa a partir do momento em que queremos mudar. A partir do momento em que queremos mudar. Mudar atitudes, pensamentos e ações equivocadas. Muda o pensamento, as ações, trocando as aflições e o ódio pelo amor, pelo entendimento e pela busca do Pai. E no livro inteiro ele faz esse convite, né, Paula? Sempre o muda. Mas não é um muda assim, de uma hora para outra, um muda que está na hora, está passando da hora. Como é que é o convite que o João Nunes faz para nós? O convite é sempre assim, pouco a pouco, dia a dia, porque nós muitas vezes quando pensamos na mudança, a gente, vamos usar aquele trocadilho, né? Quer mudar da água para o vinho. E a gente não se modifica assim tão rapidamente. O João vai nos mostrar que através das reencarnações, através do nosso dia a dia, mas o que o Aloysio já falou é uma coisa muito importante que parte primeiro desse desejo. O desejo é um dos departamentos da vontade, conforme fala para nós Emmanuel, e só esse despertar de desejar já é um movimento que a gente faz, mas a gente precisa ter essa atitude, a decisão de mudança, sair da inércia, como o João coloca para nós. Sai da inércia e continua caminhando, continua tendo persistência, porque é no dia a dia, é no pouco a pouco que a gente vai se transformando. É isso, sair da inércia, que como o João Nunes nos lembra, olha, dando o primeiro passo, um leque se abre e a partir daí temos vários caminhos a seguir. Isso é como mudar. O capítulo se chama assim, como mudar, começando com a mudança de hábitos. O pessoal tem o costume de brincar assim, começa pelo começo, não é? Quando a gente é bebezinho e logo a gente vai aprendendo as primeiras coisas, para andar, o que a gente faz? A gente fica em pé. É o primeiro movimento, fica em pé. Antes engatinha ainda, antes, né? Muitos engatinham, alguns não engatinham, mas você começa fazendo o movimento das pernas, fortalecendo, dali você fica em pé, se segurando e depois você caminha só. Dá os seus primeiros passinhos e dali a pouco, nós temos um pai e uma mãe que está ali para nos dar a mão, mas não fica nos carregando para a vida toda no colo. A gente então começa de pouco a pouco. E como a gente muda? Começando. Como a gente começa? Saindo da inércia. Como mudar? Começando com a mudança de hábitos. Hábitos ruins como a maledicência, a preguiça, a calúnia e aquelas atitudes desnecessárias e pensamentos nada producentes. É preciso esse querer, é preciso essa vontade, é preciso esse reconhecimento da necessidade de mudar. Porque aí nós vamos lá para frente, no capítulo 8 do livro, João Nunes vai se perguntar e vai nos perguntar por que mudar? E tantas vezes essas perguntas, elas são essenciais para o nosso movimento. Porque se eu não reconheço a necessidade de mudar, se eu não reconheço a necessidade de trabalhar, se eu não reconheço a necessidade de fazer qualquer coisa, ou eu faço obrigado, porque alguém me disse que eu tenho que fazer, porque eu não quero fazer, mas quando nós reconhecemos por que mudar, então é agora, somos nós os artífices de nossa mudança, os artífices, os artistas de nossa felicidade. Então João Nunes vai nos convidar a olhar o nosso eu, analisarmos nossos pensamentos e como estamos agindo, perceberemos nossas inclinações e nossos problemas. Daí nos inquietaremos, buscaremos uma melhora, uma maneira para que não deixemos de nos levantar e continuar no caminho. Essa é a inquietação, né, Paulo? Isso. Pensa aqui comigo, quando foi que você buscou Jesus? Quando foi que você buscou a casa espírita ou outros irmãos de outras religiões que possam estar nos assistindo? Quando foi que você buscou o templo ou buscou um amigo, ou buscou ali
o templo que você frequenta, quando começou a surgir alguma inquietação, alguma coisa que ali dentro não está bem, ou alguma atitude que a gente está tendo, ou alguma atitude que alguém teve para conosco, nos moveu a buscar os ensinamentos de Jesus, a buscar a casa espírita, ou a buscar amigos para conversar e dialogar, ou mesmo até um profissional da área de saúde, como um psicólogo, um psiquiatra, porque a gente tem a necessidade de mudar. A gente começa a reconhecer que precisa dessa mudança, essa inquietação surge quando algo nos acontece, geralmente alguma situação, algo que está nos perturbando começa a nos inquietar. E a gente sente essa necessidade de mudar. E a gente começa então essa busca, ir atrás. E aí, por que mudar? Eu acho até interessante reforçar esses títulos que a gente está trazendo aqui no início, até para despertar essa curiosidade em todos de ler, estudar o livro. Por que mudar? Como mudar? Como eu começo? Então isso é importante para a gente ir se questionando. E aí essa inquietação vai nos fazer buscar algo mais. E onde que a gente vai buscar esse algo mais? Essa inquietação ela só surge quando nós queremos e buscamos olhar para nós mesmos. Porque se a gente está tranquilo, se a gente está daquele jeito assim, Deus já não muda mais, já estou com os cabelos brancos, já estou velho, ou já estou careca, né? Ou fica usando os chavões, é de menino que torce o pepino, já não muda. Ou o velho não pega canga, né? Isso. Não, nós podemos mudar em qualquer tempo, né? Deixa para a próxima encarnação. Se a gente está tranquilo, acha que já fez muito, que tá bom demais, ou como a gente diz aqui em Minas, tá bom demais da conta, não se muda. Mas quando, através do Evangelho, quando encontramos com Jesus, quando nos tocamos, então nós nos inquietamos, porque passamos a perceber os problemas, os vícios, o orgulho, a preguiça, a maledicência. Começamos a identificar em nós esses pontos que precisam de mudança. E é somente interessados nisso que nós vamos chegar a algum lugar. João Nunes vai falar, somente chegaremos a algum lugar quando sairmos de onde estivermos e nos deslocarmos, dando passos um a um, curtos, pequenos, mas sempre em frente, sempre em frente. Uma coisa ainda bem mais importante do que a descoberta desses vícios que a gente quer mudar, ou desses maus hábitos que a gente quer mudar, é lembrar e pensar que existe uma coisa melhor. E a todo tempo a gente quer ser melhor. A gente vê que a gente comete alguma falha, a gente se entristece, muitas vezes a gente se culpa, gera uma mágoa por si mesmo, fica aí gerando esse remorso das coisas. A gente percebe que tem coisa muito melhor. Então, muito melhor com a mágoa é a libertação pelo perdão. Muito melhor que estar todo o tempo triste é estar feliz. Então, isso nos motiva. Fala, não, peraí, se tem algo melhor, eu quero mudar, Eu quero me melhorar. E a gente, então, vai caminhando em direção a essa mudança, Essa mudança de hábitos. E é nessa busca que nós vamos redescobrir o verdadeiro espírito de luz que nós somos. João Nunes vai nos lembrar que o nosso natural não é este ser corrupto, este ser cheio de máculas, cheio de sombra. Originalmente, nós somos seres de luz. Originalmente, nós somos pura luz. Mas a partir de nossas escolhas, a partir dos hábitos, dos vícios, esses hábitos que foram arraigando, foram se cristalizando em nós passamos a ter comportamentos tantas vezes automáticos, comportamentos reativos, sem pensar, sem medir as palavras, sem olhar para as consequências. E muitas vezes nós nos aceitamos assim, achamos que somos desse jeito mesmo. Mas ao conhecer o Evangelho, ao encontrar Jesus, ao utilizar da oração para entrar em sintonia com a espiritualidade superior,
A presença de Jesus em nossas vidas, a luz que se acende no contato com a espiritualidade, vai abrindo os nossos olhos, vai nos ajudar a enxergar onde há a necessidade de mudança. Qual o caminho seguir para realizar essa mudança? E vai nos motivar a fazer essa mudança, para sairmos da preguiça, sairmos da inércia para a ação, para a atitude. E nisso João Nunes nos lembra que temos 3 pilares. E junto desses 3 pilares, outros 2 muito importantes. Os 3 pilares da oração, do estudo e prática do Evangelho e da prática da caridade. E junto desses 2, o trabalho e a disciplina. Falando do trabalho e da disciplina, porque ele vai lembrar, né, Paula, que não é de uma hora para outra que a gente muda. É passo a passo e não pode desanimar. Então tem que ter trabalho e disciplina, não é isso? Pensa que quando muitas vezes a gente comete uma falha e a gente promete para si mesmo, não vou mais fazer isso. Mas às vezes está arraigado nos nossos maus hábitos ou vícios e a gente vai lá e acaba praticando de novo, fala, mas acabei fazendo de novo. Mas ali você já está amadurecendo e talvez uma terceira vez a gente já não faça mais. Então, por disciplina, quando a gente percebe que tem aquela mudança que a gente precisa, a gente já vai se disciplinando, não só as nossas ações, mas a disciplina do pensamento, a disciplina também das nossas reações perante as situações que nos acontecem. Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa bem explosiva, quando alguém vem e pisa no meu carro, eu já solto os cachorros, né? Eu já começo a brigar, xingar e dali tudo vira aquele transtorno. Mas eu percebo, não foi legal o que eu fiz. Numa segunda vez, a gente usa a água da paz, né? Lá da história do Chico. Uma pessoa pisa no nosso carro, a gente... Às vezes eu até fico furioso, mas eu tranco a boca, não falo. Mas aquela energia muitas vezes ainda flui. Mas eu já comecei a trocar e mudar, disciplinar a minha atitude, disciplinar o meu ato de não falar. Até que eu consiga, através dos outros pilares que a gente vai trabalhando, ir higienizando a minha mente, os meus pensamentos e os meus sentimentos e emoções, quando algo que o outro vem e faz já não me perturba. Eu consigo literalmente oferecer outra face, como Jesus nos disse, amenizar os sentidos e relevo, respiro fundo e não me irrito. Isso é fazer brilhar a nossa luz. Isso é encontrar a centelha divina dentro de nós que de alguma forma foi corrompida. E esse trabalho, disciplina, é aquele esforço diário do jardineiro. Quando a gente olha para um jardim todo florido, ali sem matinho, sem as árvores todas podadas, as flores todas viçosas, coloridas, bonitas, a gente fala assim, nossa, mas que beleza que é a natureza, né? Mas se esquece ou não viu o trabalho do jardineiro, que foi ali, preparou a terra, adubou, cuidou, semeou, regou, e todo cuidado na arte para que aquilo chegasse à beleza que nós estamos vendo hoje. O trabalho e a disciplina é o mesmo caminho que temos que fazer para essa mudança. É preciso cuidar do nosso coração, é preciso cuidar dos nossos pensamentos, é preciso ter disciplina para não desistir nos primeiros desafios, nos primeiros obstáculos. Senão nós começamos a mudança hoje, amanhã não colhemos nenhum resultado e logo desistimos da mudança. Mas quem é que colhe uma fruta, quem é que observa uma flor 1 ou 2 ou 3 dias depois de semear? É preciso paciência para que aquela semente cresça no seu tempo, às vezes anos para saborearmos aquela fruta. Quanto mais doce a fruta, mais tempo demora, porque senão vamos colher essa fruta verde em
Então a natureza, João Nunes vai lembrar várias vezes aqui no livro Muda-te, a natureza é um evangelho que nos ensina o tempo todo, nos processos, no seu tempo, as estações, a estação da chuva, a estação do sol, a cada tempo aquela própria paisagem, o vento, um tempo, o frio, o calor, e assim nós vamos passando todo o tempo, mas com trabalho e disciplina, sem desânimo, sem cansaço, sem desistência. E para apoiar-nos nisso, os 3 pilares. Helder, antes de falar dos 3 pilares, né, me veio aqui da gente falar o seguinte: o que a gente precisa mudar? Porque muitas vezes nós pensamos assim, eu preciso mudar os meus hábitos e vícios morais. Ou às vezes a gente pensa o contrário, não, eu preciso mudar os meus hábitos materiais. Eu como muito, eu preciso reduzir, fazer uma dieta. Eu bebo muito refrigerante, preciso reduzir o refrigerante. E assim, eu assisto muito televisão, acesso muito rede social. Também, essas são coisas que a gente precisa ter equilíbrio, né, com certeza, para o bem do nosso corpo, que também é precioso, porque Deus nos deu para essa oportunidade reencarnatória, essa oportunidade nos permitiu ter esse corpo para manifestarmos nosso espírito. Então essas coisas precisam ser, e até quando a gente fala às vezes de rede social, televisão, para a higiene da nossa mente, aquilo que a gente vê e assiste. Mas também, não só aquilo que a gente vê, ingere, mas também os nossos vícios morais, como eu tinha citado. Às vezes é a maledicência, a fofoca, às vezes é a mágoa, né, que a gente se magoa muito facilmente, entre outras tantas coisas, a irritabilidade, a raiva excessiva que às vezes nos leva a gestos de violência, ou gritar, né, com um com o outro. Então, essas são as coisas das quais nós devemos mudar, em que nós vamos aplicar esses pilares. Né? Esses pilares que nós começamos a falar, João Nunes vai nos ensinar. O pilar da oração, o quanto a oração ela é importante. A oração que vai nos colocar em contato com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, que vai nos sustentar nos nossos momentos de tristeza, nos nossos momentos de alegria, que vai nos ajudar a ter a boa intuição, a boa orientação. Então ele vai dizer, quando a tristeza bater a porta, ora. Quando a alegria retornar, ora. Quando o problema aparecer, ora. Ao nascer e ao final do dia, ora. Ao nascer e ao findar do dia, ora. Não se esqueças, a oração é o contato direto com Jesus e com Deus, com respostas e sensações imediatas. Olha que maravilha! Por que a oração é um pilar dessa mudança? Os pilares são aquilo que sustenta a casa, não é? Uma casa ela estará bem sustentada se os pilares forem fortes. A mudança, o processo de mudança, ele será sustentável, ele será permanente, se esse processo de mudança estiver assentado firmemente, assentado firmemente nestes pilares. O primeiro pilar da oração, esse contato direto com Deus, com Jesus, que as respostas, as sensações são imediatas, na tristeza, na alegria, no nascer, no final do dia. Ora sempre. E essa importante lembrança da oração é como orar, porque muitas vezes a gente se pergunta. Então João ele vai nos mostrar, como eu já disse, esse contato nosso com a natureza, em estar próximo à natureza, em observar a natureza, ou seja, a gente está ali admirando a obra divina e agindo muitas vezes como a natureza nos ensina. Isso nos conecta a Deus. E mantendo essa conexão com Jesus, lembrar, elevar mesmo o pensamento, uma prece sincera, um diálogo, como se eu estivesse aqui, frente a frente para conversar com o Helder, com o meu amigo. Eu vou ali como se Jesus estivesse à minha frente, conversar com ele.
Mas a mais importante lembrança que foi que Jesus nos colocou, né? Entra no teu quarto íntimo, quer dizer, olha para dentro de você, para o que você está sentindo, percebendo, e coloca tudo ali para Deus, coloca suas intenções, se é em pedir, se é em adorar, se é em agradecer, coloca, né, para dentro do seu quarto íntimo e faça essa oração. Conecta-te com Jesus, com a espiritualidade amiga dessa forma. O segundo pilar para sustentar essa mudança, o estudo e a prática do Evangelho. Porque é no Evangelho a fonte primeira, o ensinamento direto de nosso Mestre Jesus. E está ali todas as respostas, está ali o caminho da verdade da vida. Tudo está no Evangelho. Para onde devemos seguir, como devemos fazer, o que esperamos, todos os ensinamentos, Jesus nos trouxe. A fonte pura do ensinamento é o Evangelho, que precisa então de estudo, de meditação, mas precisa sobretudo de prática, porque de nada vai adiantar se eu alimentar o meu cérebro, tornar-me um intelectual do Evangelho, mas se eu não movimento, se eu não coloco em prática, e especialmente se o Evangelho não se torna um pilar para a minha mudança, ou seja, se o Evangelho não me motiva a mudar, senão será mais um livro que eu simplesmente leio. Não, como pilar de mudança, o Evangelho vai me mostrar o que eu preciso mudar e vai me motivar, vai fazer com que eu queira mudar, vai me dar forças para mudar. E por fim, a prática da caridade. Eu acho que nada mais é que a prática do Evangelho, né? Colocar o Evangelho mas em nesse prática. sentido, quando João Nunes coloca a prática da caridade, porque ele colocou estudo e prática do Evangelho. A prática da caridade é buscar no irmão, é no próximo. Porque ninguém também muda sozinho ou apenas para si. Nós nos mudamos, nós ajudamos ao outro nessa mudança, nós colaboramos com a mudança do outro, mudando a nós mesmos, porque então seremos bandeira, seremos exemplo, seremos motivação para os nossos filhos, para os nossos companheiros, para aquele irmão que está ali fora. E a prática da caridade é o carimbo que atesta a nossa mudança. Porque às vezes a gente fala muito e fala bonito, preciso mudar, hoje eu sou um homem diferente, uma mulher diferente, uma pessoa nova. Mas se a gente não coloca isso em prática, a fé sem obras é uma fé morta. Então, de fato, não teremos realizado essa mudança. Por isso, a prática do Evangelho, a prática da caridade é a prática do Evangelho nesses pilares de mudança que vão dar o sustentáculo do nosso caminho, do nosso programa de mudança. Sem julgamento, nos lembra João Nunes várias vezes, sem julgar o outro, sem condená-lo, sem cobrar dele a mudança. O livro é para nós, o livro é para mim, é para cada um de nós. Muda-te é o convite. E nós vamos fechar com uma síntese, que é um poema muito bonito, que o João Nunes coloca ainda no primeiro capítulo. Vou pedir a Paula para ler. Muda-te. Passo a passo, dia a dia, com prece e estudo, com amor e carinho, seguindo a Jesus em todo o teu caminho. Dia a dia, sem pressa, sem pular etapas, como as estações do ano, como o tempo das águas, do frio, das flores e do calor. Assim será a nossa mudança, diária, intermitente, com determinação e força. Não há tempo perdido, nem período tardio. Há o tempo correto para ti. Agora, hoje, sem medo e sem desconfiança. Muda o hábito. Ora, ama, estuda e segue em frente. Agora, hoje e sempre. João Nunes.